fui, falei com essa moça que enviou os meus stories para ele, conversei com ela, porque era que ele parou de seguir ela e porque ele estava comentando as fotos. Ela disse que do mesmo jeito que ele fez comigo, ele fez com ela também. Fala, galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, hoje está com uma brasileira que ela também estava namorando com um indiano. Então, eu não sei que ainda ela está namorando ou não. Então, agora eu vou ouvir a história dela, porque eu não ouvi a história exatamente o que aconteceu com ela. Então, vamos ver o que aconteceu com ela. Então, ela vai compartilhar a história conosco. Então, pode ser essa história vai ajudar vocês. Tá bom, amiga, você pode começar sua história, como que é? Olá! Então, foi assim, eu tinha postado nos meus stories, aqui onde eu moro, houve um tipo meio que dilúvio, né, para os indianos, que eles entendem mais. Foi enchente aqui no onde eu moro, vi uma chuva, uma barragem, ela focou, e de repente a água tomou conta da metade da cidade. Então, dos meus seguidores enviou os meus stories para esse indiano. Daí ele me pediu para me seguir, eu não tinha aceitado ainda, ele me mandou uma mensagem e eu vi por conta que chegou uma notificação. Então, eu respondi ele normal, ele me perguntou como é que estava sendo a cidade, e eu perguntei porque ele falava português muito bem, ele disse que usava um Google Tradutor. Mas ele está usando o Google Tradutor ou ele está falando com você? Ele falava, assim, porque ele falava muito bem, assim, ele escrevia muito certinho, do jeito que uma brasileira escreve, como se ele não tivesse traduzido. Mas como que ele está? Mas ele não está falando com você pela boca que ele não está falando? Ele falou depois ele falou. Ele mas mandou ele falou em português ou em inglês? Algumas coisas eu estava meio português com inglês, não assim, entende? Então, assim, aí ele começava, ele olhava meus stories, depois ele começava a falar coisas assim bonitas, dizia que eu era linda, eu agradecia normalmente, até chegar um ponto em que eu achava que era fake. Eu pedi para que ele me passasse o número do telefone dele para que eu pudesse ver o código do país. O código era 91. É Índia, né? 91, ainda é código da Índia. Isso. 91. Isso. Aí eu perguntei se ele tinha um WhatsApp, ele disse que sim. Ok, ele passou o número, então eu não chamei ele no WhatsApp nem nada, era só para saber se era um fake ou não. Mas como ele passou o número, eu vi que não era. Então ele pediu para que eu chamasse ele no WhatsApp, porque ele queria falar comigo. Eu fui e chamei. Ele começou a falar comigo, perguntou o que eu fazia, se eu era casada, namorando, eu disse que não, né? Ele começou a falar coisas bonitas, falava que me achou muito atraente. Eu sempre agradeci normal. Tá. Então, assim, para ele é como se a gente já estivesse namorando, por estar falando. Mas ele está quantos anos, então você está quantos anos? Vocês têm idade diferença? Eu tenho a minha idade? A minha idade eu tenho 26, ele disse que tinha 27. 27 então, anos. mesma idade, é? Vocês Isso, dois? Isso. Ah, tá. Certo, ok. Não vou mentir, também achei ele atraente, gostei sim dele também. Em momentos ele me respeitava, ele não falava assim outras coisas muito desagradáveis no momento. Então depois ele me ligava, me pedia fotos sempre de quando acordava. Foto como que normal ou foto? Então, primeiro ele me pediu uma foto sensual, mas assim eu falei que eu não gostava de enviar, né? Que eu não era de mandar nudes. Então ele queria normal. Para ele tava tudo bem se eu mandasse normal. Mas sempre que eu mandasse foto para ele, ao acordar, depois que eu fosse dormir, sempre. Ele me ligava, sempre quando eu podia eu atendia.
E quando eu atendi a ligação dele, ele deixava em silencioso. Em silencioso. Aí eu pedi para que ele me mandasse um áudio para eu ouvir mesmo. Antes de ele fazer uma ligação de chamada de vídeo que ele fez, eu pedi para que ele me mandasse um áudio. Ele me mandou. Ele falou, tipo, meio português com inglês, mas não deu para entender muito. Daí, ele falou que queria vir para o Brasil, que não queria vir, ele disse que vinha para o Brasil para poder tornar mais sério a nossa relação. Mas, assim, não tinha como eu mandar ele vir para o Brasil se eu não conhecia ele direito. Eu não Mas sabia você aceitou dele como namorado ou você não aceitou? No momento, não aceitei ainda. Eu falei para ele que não tinha como a gente já estar numa relação séria se a gente nem se conhecia, porque ele nem conhece a minha família, eu não conheço a família dele, não tinha. Aí ele falava, tudo bem, tá certo, não precisa se apressar. Então eu fui no perfil dele, olhei várias vezes, mas nunca assim, cheguei para ver se ele era casado realmente, né? Ele falou que era... Ele estava casado? Ele é casado, mas antes ele dizia que não era casado, era solteiro. Mas como que você descobriu que ele é casado? Nossa, meu Deus do céu, eu tive que fuçar bastante as coisas dele, viu? Bastante, bastante mesmo. Ele dizia que era virgem, e olha que eu não menti nada pra ele, entendeu? Eu falei o meu ponto, falei o meu ponto de vista, ele queria tornar muito a sério. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido comigo na minha época, porque eu sofri um abuso sexual aos meus 17 anos, e talvez por ele morar na Índia, algumas pessoas, assim, por eu não ser mais virgem, poderia me olhar de outra forma, né? Ser assim. Mas ele dizia que não tinha problema, que não se importava, que ele não ligava para isso. O importante é que ele queria estar comigo, que o passado já tinha passado e que ele tinha que deixar o trabalho dele de lá para vir morar aqui permanente. E eu disse, certo, tudo bem. Daqui para frente a gente vê, a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo mais. Isso. Mas assim, ainda sim, eu tava começando assim, a sentir algo por ele, não assim tão rápido, né? Tava começando, por falar muitas coisas bonitas mesmo, que eu não ouvi de outras pessoas. Falava como seria o nosso casamento, por ser diferente também, que aqui no Brasil é uma forma diferente, na Índia já é outro. E que minha religião era católica e ele era hinduísmo, né? Hindu, E na Índia tem várias religiões, hindu, muslim e católico também tem na Índia, mistura muito. Isso. Aí depois eu falei para ele assim, ele disse que teria que, como ele já era formado, ele tinha um trabalho dele na Índia, para ele poder vir morar aqui, ele tem que fazer um cadastro no Brasil, que ele falou, né? E que tinha que recomeçar tudo de novo. Então eu falei para ele assim, se der certo de um dia a gente ficar juntos, você vem para o Brasil, conhece a minha família, a gente conhece mais um pouco como é a nossa tradições por aqui. E se você quiser, a gente pode voltar para o seu país. Ele aceitou numa boa. Ele aceitou. Então, assim, depois que eu disse que eu poderia morar no país dele, assim, ele mudou um pouco mais. Ele mudou. Algumas coisas ele já não falava do que ele tinha falado antes. Ele só pedia foto, queria me ligar, e às vezes eu estava ocupada, por conta que às vezes eu estava no trabalho, e saí. Então, ele mandava foto dele, então ele fez um vídeo dele, pelado, sem roupa. E por cima, ele mostrou o rosto. Aí eu falei para ele assim, que ele não fizesse isso, porque assim, não tem muitas pessoas de confiança, não que eu poderia pegar o vídeo dele e expor para todo mundo. Eu não ia fazer isso, e que eu iria apagar os vídeos.
As fotos que eu mandei pra ele foi foto normal, de rosto com roupa. Não tem nenhuma foto nem nada. Aí ele falava, eu apago as suas fotos. Mas por que ele apagaria minhas fotos se não era nenhuma, assim, nenhuma foto tão íntima? Aí eu comecei a descobrir. Aí tem algo para ele não manter as minhas fotos no telefone dele. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. E quando eu falava sempre, eu estava tentando, sim, manter mais para frente nosso relacionamento. Ele já começava a mudar, ele pulava algumas coisas quando eu fazia alguma pergunta. Quem era a família dele, se ele podia me mandar foto da família, ele às vezes cortava, não queria falar sobre o assunto. Aí foi daí que eu fui no... Essa outra minha amiga não, a minha seguidora, depois eu fui nos contatos lá dela e vi que tinha comentário dele na foto dela. Do mesmo jeito que ele comentava as minhas fotos. Então, depois eu percebi que ele não estava mais seguindo ela e nem ela ele também. Aí eu fiquei mais desconfiada. Então eu tentei, sim, saber mais dele, já que ele não queria me falar. Eu fui no Instagram dele, tinha a foto da mulher dele com ele, mas assim, não dava para saber se era a mulher dele. Quando eu perguntei quem era a moça da foto, porque em todas as fotos que ele estava, tinha ela. Ele dizia que era uma amiga da irmã dele. Era amiga da irmã. Então eu não forçava, ele não tinha obrigação de me falar, né? Eu não poderia forçar ele a dizer quem era realmente. Aí eu fui no perfil dessa moça, também era privada, não tinha como saber o que tinha lá, que ela postava. Mas tinha um dos amigos dele. Então eu fui na conta do amigo dele, olhei direitinho, já tinha entrado e não vi a foto dele. Então quando eu fui para baixo, que eu saí olhando foto por foto, comentário por comentário, eu vi uma foto dele vestido de noivo com os amigos dele e a legenda estava escrita em inglês, eu traduzi para português, que dizia o casamento do meu amigo, que eu não sei pronunciar o nome dele, meu amigo tal. Então, daí eu percebi que ele era casado. E eu fiquei na minha, fiquei quieta. Não disse mais nada. Aqui eu acho que é a melhor forma quando alguém queria saber. Você entra no perfil, pergunta a alguns amigos dele quem que sempre está dando comentário baixo de foto de indiano. Vai lá, veja quem que sempre está. Então, ele sabia a realidade dele. Então, você entra no perfil, então pode perguntar que esse seu amigo, ele é casado ou ele é solteiro. Então, um ou outros pode ser, não vai dizer verdade, mas outro vai dizer, sim, ele é casado. Que assim você pode descobrir quem é casado ou quem não é casado. Mas assim, eu já descobri que ele é casado porque eu achei o Facebook dele. Eu achei o Facebook dele. No Facebook dele tá casado com a moça, aquela moça lá das fotos, com o mesmo. Aí depois eu perguntei para ele, fala para mim a verdade. Você já foi casado alguma vez? Ele disse que namorou, mas assim não chegou a casar porque a namorada dele era de outra religião e os pais não aceitavam. Aí ele começou a desconfiar. Por que é que você está me fazendo essas perguntas? Por que isso agora? E eu falava, não é nada, eu só quero que você me fale a verdade. Não tinha nenhum problema se ele me fizesse a verdade. Daí ia caber a mim, se eu ia querer ficar nessa relação ou não. Mas claro que não, né? Não tinha como. Com certeza, eu acho assim, um indiano que é da religião hindu, né? Hindu. Isso, jamais vai se divorciar. Aí eu forcei mais, fui procurando mais coisa dele. Quando foi em outro, eu não mandei mais mensagem para ele também, não mandei mais nada. E ele me ligou, eu atendi normal e ele sempre silenciava as conversas. Depois ele perguntou por que eu estava mudada. Eu não queria falar, eu disse que não estava acontecendo nada, que eu só queria a amizade mesmo dele. Ele
me forçou, me fala a verdade, eu fui e falei. Eu encontrei essa foto, então eu quero que você me explique, já que você disse que era solteiro, que nunca foi casado. Então, ele visualizou as conversas e não me falou nada. Sumiu. Ele sumiu, então eu não forcei também nada, deixei pra lá. Quando foi Porque no outro você já dia... descobriu, né? Porque você já descobriu, então agora ele não tem nada para dizer. O que ele vai Isso, dizer é mentira, tudo mentira ele já falou. Então agora ele não pode dizer nada. Então por isso ele sumiu. foi isso. Aí ele... Nossa, não dá nem pra acreditar. Aí ele sumiu e quando foi, eu também deixei, eu vou deixar, eu vou ver se ele vai me mandar mensagem. Ele já tinha me bloqueado, ele já tinha, quando ele viu que eu tava mudada, ele parou de me seguir no Instagram e fez com que eu também não seguisse ele. Aí eu tenho um aplicativo de que quem me para de me seguir chega a notificação. Aí eu fui perguntar a ele por que ele parou. Aí ele disse que não sabia de nada, o que está acontecendo. Aí depois ele me bloqueou na mesma hora. Aí eu falei, por que você me bloqueou também? Aí ele, eu não estou conseguindo achar você no Instagram. Eu disse, se você me bloqueou no Instagram, então me bloqueia no Zap também. Alguma coisa. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Ele, assim, ele percebeu que eu estava sabendo alguma coisa, mas eu não queria falar. Eu queria que ele mesmo falasse para mim. Eu queria que ele fosse verdadeiro como eu fui com ele. Entendi. Entendeu? Falei, se ele quisesse me aceitar, se ele queria, ele ia ter que me aceitar do jeito que eu era. Eu não menti para ele nada. Nada. Entendi. Então, no outro dia, ele não estava mais no meu WhatsApp. Também eu tinha excluído o número dele, então a minha foto sumiu para ele. Então ele me bloqueou também no WhatsApp. Aí eu fui, falei com essa moça que enviou os meus stories para ele, conversei com ela, porque era que ele parou de seguir ela e porque ele estava comentando as fotos. Ela disse que do mesmo jeito que ele fez comigo, ele fez com ela também. Ela descobriu que ele também era casado através do Facebook, porque tá as fotos lá do casamento da esposa. Então foi o que eu fiz isso, fui lá no Facebook, procurei também e tá lá foto e ainda diz casado com essa moça, que é a da foto dele, e que realmente ele faz isso com todo mundo, eu acredito. Então quando foi ontem, chegou um perfil para mim dizendo que é de não é Tosquibá, é uma coisa assim mais próximo da Índia. Que eu acredito, eu tô achando que seja ele que fez esse perfil. Eu tô achando que seja ele, porque ele diz que é fotógrafo e que gosta muito de olhar as mulheres bonitas, de admirar elas. Aí eu falei, então, me mande foto, quem é você? Ele falou que não pode tirar a foto, porque tem vergonha. Então eu só disse assim, então eu não tenho porque estar falando com você se eu não te conheço. É isso. Aí eu acredito que seja ele que fez isso para ficar me olhando, para ficar me olhando. E é isso. Mas ainda bem que eu não cheguei a me apaixonar por ele. Sim, mas é bom que você descobriu. Algumas garotas que não estão conseguindo descobrir também, que já continua a estar conversando 1, 2, 3 anos, então não estão conseguindo descobrir. Mas eu vou dizer que você, como que eu falei, vai entrar no Facebook, pergunta aos amigos como que você fez. Então, no mesmo jeito, ou pode ser outro ou terceiro amigo vai dizer que sim, ele é casado, ou ele é namorando com outra garota. Então, assim, melhor que você não vai sofrer. Então, outra coisa, eu acho que quando você, na primeira conversa, se você conversando com o indiano, então, um pouco quando você vai falar com ele em hindi, você vai dar um choque para ele, que você conhece uma cultura de Índia. Porque ele está achando que você não sabia nada sobre a Índia. Então, quando você fala mais um pouco coisa sobre a Índia, que eu conheço essas coisas, conheço sobre Deus, então conheço como que funciona casamento na Índia. Eu já expliquei várias vezes. Então, quando você explica a ele que você casa por ansado, então seu Deus é esse seu Deus nome. Então, assim, você vai deixar ele com surpresa. Que você sabia uma cultura da Índia, então ele não vai
enganar vocês, brasileiros. Entendeu? Que isso ajuda. Então, para isso eu já comecei aulas também, onde que eu estou ensinando frase de hindi, que como que fala com o indiano quando está conversando na primeira conversa. Então, como que fala bom dia, boa noite, qual é seu nome, onde você mora, você é casado, tudo frase. Eu vou gravar vídeo, então colocar lá. Então, só você tem que pagar R$ 7. Então, eu acho que muitas pessoas estão aprendendo, então falando, quando está falando, então ele está falando somente. Nós estamos dando um choque para o indiano quando está falando com eles em hindi, que ele está ficando surpreso. Nossa, onde você aprendeu esse hindi? Porque online é muito difícil aprender, não tem mais aulas assim que pessoas estão ensinando. Então, eles estão ficando nervosos em frente de brasileira, que é quando eles estão falando. Então, para meus amigos, eu vou dizer que quem queria aprender, eu vou deixar o link baixo na descrição. Você pode cadastrar sua aula. Então, vou gravar mais vídeos assim no futuro, que pessoa não vai rolar um indiano para brasileira, que como que ele está falando mentira. Primeiro ele falou mentira com sua amiga, e depois ele descobriu você. Então, assim que não engana mais brasileiros. Então, pelo esse canal, eu vou tentar ajudar vocês. Então, se alguém queria compartilhar a história dela, então pode mandar mensagem no meu Instagram. Então, se eles queriam fazer pessoalmente comigo, que não queria compartilhar a história, então queria fazer uma consulta preservada, então pode fazer comigo. Então, vou dar dica, então vou analisar a história. Então, na sua história, nada é para dar para dica, porque sua história é aberta. Então, agora você não está no ilhaciamento. Então, agora não precisa dar qualquer dica aqui, é tudo fechado. Mas isso o brasileiro tem que aprender pela sua história, que como que você pode descobrir pelo Facebook também, que ele é casado ou não. Então, eu acho isso. É porque eu não sabia não que ele tinha Facebook não, viu? Ele disse que não usava, só usava o Instagram e o WhatsApp. Facebook eu fiquei sabendo por conta da moça. Mas assim, eu já vi que ele era casado por conta da foto, né? Que eu a encontrei e a legenda que os amigos dele colocou. Entendi. Tá bom, você é muito esperta. Demais. Demais. Eu sou muito esperta mesmo. Eu posso ser qualquer pessoa, se eu estiver conversando, eu fuço muito. Eu olho tudo, é amigo por amigo, tudo. Tá. Entendi. Tá bom, amiga. Então, muito obrigado por compartilhar sua história. Obrigada então, agradeço você. Então, fica na casa, porque sabia o que está acontecendo fora. Então, lava sua mão, todas as coisas que você pode ficar na casa. Tá bom, muito obrigado. Tchau. Obrigada a você. Tchauzinho. Tchau.